Oi, aqui é a Lilian Cruz e seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. Durante toda essa semana eu tô te ensinando passo a passo para você ir do zero absoluto até a sua aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. Além disso, eu ainda vou disponibilizar conteúdos e materiais que vão te ajudar ainda mais a conquistar a sua aprovação na ETEC. E o que eu vou ensinar para você aqui é o mesmo método que levou o Fábio, a Giovana, o Fernando, a Karen, o Danilo, a Bruna, a Natália e mais centenas de pessoas a saírem do zero absoluto e conquistarem suas aprovações na ETEC. Olha só. Eu simplesmente estava desesperada, perdida, eu não sabia por onde começar a estudar. Eu tava muito perdida, eu não sabia o que estudar. Eu não tinha nenhuma base de estudos. Eu não fazia a mínima ideia de o que estudar e como estudar. No começo era muito difícil estudar sem nenhum tipo de base de estudo. Eu ficava perdida e vivia quebrando a cabeça para entender as matérias. Eu não sabia o que estudar, nem aonde estudar. Aí bati os desesperos, sabe? Eu passei em quarto lugar na ETEC Albert Einstein. Eu passei em 36º lugar na ETEC de Pirituba. Fiquei em 23º lugar. E eu passei em 30º lugar na ETEC Guaraci Silveira. Eu passei na ETEC de Rútil Cardoso de São Vicente, com a demanda de 4,20. Eu passei em 12º lugar no ETIM da ETEC de Lençóis Paulista. Assim, foi muito maravilhoso quando eu vi o meu nome na lista de aprovados. Sei lá, uma missão cumprida. Eu tenho a sensação de dever cumprido. E quando eu descobri que eu estava aprovada, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhosa, assim, porque é uma alegria muito grande. Fiquei tão feliz que na hora eu nem acreditei. Era 1 da manhã e eu acordei toda a minha família pra poder avisar e eu passei. Na aula passada, eu revelei 3 armadilhas que podem te impedir de passar na ETEC. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu a vida inteira na escola, mas que não dá resultado nenhum para a prova da ETEC. Pelo contrário, são coisas que fazem com que mais da metade das pessoas que fazem a prova da ETEC sejam reprovadas todos os semestres. Então, olha só, se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá e assiste. Porque assim, o que eu ensinei naquela aula é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje. Falando nisso, hoje você vai aprender o jeito certo de estudar para conquistar sua aprovação na ETEC. Você vai ver que você não precisa ficar quebrando a cabeça para estudar mais de 500 assuntos, como geralmente tem lá no manual do vestibulinho ETEC. Também não tem que passar o dia inteiro com a cabeça enfiada nos livros estudando. Não vai ser preciso ficar lendo e relendo dezenas de vezes o mesmo assunto para tentar decorar alguma coisa. Nem vai ter que ficar pulando de aula em aula no YouTube, estudando um monte de assuntos que nem tem nada a ver. Nada disso. Eu vou te mostrar como é que você pode conquistar a sua aprovação com apenas 3 passos. A gente vai passar por cada um desses passos, eu vou te falar o que é cada um deles e como faz para usá-los nos seus estudos, e na nossa próxima aula eu vou te dar um aulão completo de um dos principais conteúdos cobrados na prova da ETEC. Dessa forma você vai conseguir ver na prática como é mais fácil e muito mais eficiente estudar com esse método. Assim você já vai conseguir dar os primeiros passos nos seus estudos com o método certo para você aplicar, um conteúdo realmente alinhado ao perfil da prova e vários materiais de estudos. Bom, e como eu prometi na aula anterior, eu vou liberar a senha para você destravar o material desta aula. Essa senha tem 6 letras e eu vou te dar as 3 primeiras letras agora, que são X, Y, Z. Quanto ao restante das letras, eu vou liberar no final dessa aula, porque eu preciso te explicar algumas coisas que são super importantes para a tua aprovação e preciso que você foque no que eu vou te dizer do começo ao fim. Afinal de contas, qual é o jeito certo para estudar para a prova da ETEC? Quais são esses 3 passos simples que vão te permitir sair do zero e ser aprovado na ETEC? Aqui eu vou ser o mais simples possível e talvez o que eu vou falar possa parecer besteira, mas continua aqui prestando atenção, porque logo tudo isso vai fazer sentido. Para você passar na ETEC, você só precisa mapear a prova, montar o seu plano de estudos à prova de balas e fazer o estudo ativo. É sério, você não precisa abrir mão da sua vida social para se dedicar exclusivamente aos estudos. Não precisa se preocupar, porque na prova caem matérias que você ainda não aprendeu. E não precisa também estudar todo o conteúdo do ensino fundamental de cabo a rabo. E muito importante, não importa se você vai fazer a prova para curso técnico, para ETIM ou somente para o ensino médio. E também não importa se você estudou a vida inteira em escola pública, se você não é um gênio ou se você terminou os estudos há anos. Se você seguir esses 3 passos, você vai passar na ETEC. O difícil vai ser você não passar se você seguir exatamente esse passo a passo. Quando você consegue reunir esses 3 fatores, não tem mais barreira, porque você consegue ir direto ao ponto, com as ferramentas necessárias e com as estratégias certas.
Mas agora você deve estar se perguntando: como eu coloco esse passo a passo em prática nos meus estudos? A princípio, você pode pensar que isso vai ser um bicho de 7 cabeças. Podem parecer tarefas bem complexas, porém, isso é muito mais simples do que você imagina e literalmente qualquer pessoa é capaz de fazer. Então, vamos ao passo a passo. E o primeiro passo é você mapear a prova. Quando você mapeia a prova, você deixa de ser um acumulador compulsivo e passa a ser um estudante de elite. Isso porque você consegue focar exatamente nos assuntos que a prova vai cobrar e como ela vai cobrar esses assuntos. Afinal de contas, por que você tem que estudar mais de 500 assuntos que estão no conteúdo programático do vestibulinho se a prova só tem 50 questões? Não faz o menor sentido. Você vai passar horas estudando, quebrando a cabeça, tentando decorar centenas de conteúdos que você nem sabe se vão cair na prova. Que foi o que aconteceu no começo dos estudos do Cauê. Eu passava horas estudando e eu tentava decorar diversos conteúdos que às vezes nem iam cair na ETEC. E, sinceramente, eu acho que eu não teria conseguido passar sem o auxílio da Lilian Cruz. Eu passei em 9º lugar no meu curso de ETIM de Administração na ETEC Jardim Ângela. E quando eu vi o meu nome entre os 10 primeiros classificados na classificação geral, eu não acreditei, porque eu não imaginava que eu ia conseguir passar e ainda nessa classificação. Quando você faz o mapeamento, você descobre que entre os mais de 500 assuntos existem os conteúdos coringa, ou seja, aqueles assuntos que sempre são cobrados. E assim você consegue estudar de forma direcionada, garantindo que você tenha o dobro do resultado em menos da metade do tempo. A segunda coisa que acontece ao mapear a prova da ETEC é que você descobre o perfil ideológico dela. E existem 4 perfis ideológicos de prova: o perfil tecnológico, o perfil filosófico, o perfil político e o perfil social. E é exatamente o perfil ideológico que determina como os assuntos vão ser cobrados na prova. Por exemplo, o assunto História do Brasil vai ser cobrado de um jeito em uma prova de perfil político e de outro completamente diferente em uma prova de perfil ideológico social. Enquanto a prova de perfil político vai te cobrar muito mais os nomes marcantes da época e as datas, uma prova de perfil social vai focar no impacto dos acontecimentos daquela época na sociedade. Percebe o quanto saber isso te ajuda na hora de estudar? Porque se você fosse estudar esse assunto ignorando que existe um perfil de prova, você gastaria horas ali tentando decorar tudo sem saber o que realmente importa. Então, quando você mapeia a prova, é como se você tivesse um mapa 3D. Você tem a possibilidade de conhecer o território antes mesmo de chegar lá. Com isso, as chances de você errar e de não seguir a rota certa são reduzidas em até 90%. Você não vai estudar mais às cegas, como acontece com muitas pessoas, que perdem tempo e esgotam suas energias estudando sem direcionamento nenhum. Pessoas que estudam sem saber ao certo o que estão fazendo, atiram para todos os lados e assim colocam suas aprovações nas mãos da sorte. Ou seja, pessoas que precisam cruzar os dedos e ficam torcendo para que tenham sorte. Ou pior, que torcem para que 99% dos concorrentes não tenham sorte e alcancem resultados menores que os seus. Lembra que na aula anterior eu falei pra você que tem um jeito de usar as provas antigas que te ajuda a dar um salto nos seus estudos e aumentar muito o teu desempenho na prova e assim conquistar tua aprovação? O mapeamento é o que te dá exatamente isso. Mas e como é que você faz o mapeamento, né? O mapeamento consiste basicamente em pegar no mínimo 3 provas antigas e analisar essas provas para descobrir o padrão comum entre elas, que é o que eu chamo de perfil da prova da ETEC. Bom, e eu explico mais sobre como fazer o mapeamento no tutorial completo que eu vou liberar para você daqui a pouco. Depois que você descobre quais assuntos você tem que estudar e como a prova vai cobrar cada um deles, o segundo passo é montar o seu plano de estudos à prova de balas. Esse é o passo que separa os estudantes aprovados da ETEC dos que passam anos tentando sem conseguir. E agora você deve estar se perguntando: como é que um simples plano de estudos pode resolver isso? Geralmente, um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam quando elas começam a se preparar para a prova da ETEC é o fato de elas não saberem por onde elas devem começar a estudar. Como elas não sabem que existe uma sequência lógica para organizar os assuntos, na maioria das vezes é como se elas estivessem tentando construir uma casa começando pelo telhado. Ou seja, elas ficam completamente perdidas sem saber por
por onde começar e assim começam pelos assuntos que elas têm mais afinidade, que acham mais legais ou que elas pensam que vão ter mais impacto na prova. E o que tem de errado nisso, né? Tudo. O que acontece é que para literalmente todos os conteúdos avançados da prova da ETEC, existem conteúdos basais que você precisa dominar para conseguir aprender os avançados. Por exemplo, a regra de 3 é uma conta simples que te possibilita resolver muitas questões de diferentes tópicos de exatas na prova da ETEC. Mas você não consegue resolver uma regra de 3 se você não souber as 4 operações básicas da matemática ou se não dominar pelo menos o básico da interpretação de textos. O que faz com que muita gente trave e não consiga avançar nos estudos, vivendo um ciclo do desespero, é o fato delas tentarem aprender conteúdos avançados antes de dominarem o conteúdo básico. Por esse motivo, montar um plano de estudos, separando os assuntos por níveis de dificuldade, é o que vai fazer com que você não fique travado e consiga finalmente ter resultado na prova, que foi exatamente o que aconteceu com a Eduarda e o Cleilson. Eu não sabia nem por onde começar a estudar. O meu principal medo é que eu não tivesse foco, porque eu não tinha foco nenhum na escola. E quando eu consegui, sabe, realmente organizar minha rotina para mim de fato estudar e passar na prova. E eu passei para o curso técnico em enfermagem. Eu passei em 18º lugar. E ajudou tanto no foco nas matérias da ETEC, tanto quanto na escola. Além disso, me conseguiu 5 aprovações, entre elas a ETEC Júlio de Mesquita, em Química, onde a demanda era 5.4 e eu fiquei em 20º lugar. E a outra onde a demanda era 40. E tipo assim, quando eu vi o resultado, sério, eu não acreditei que eu tinha passado. Eu quis pular, eu quis chorar. Nossa, foi muito bom. Então, para montar o seu plano de estudos à prova de balas, você vai separar os assuntos em 3 níveis: básico, médio e avançado. E aí é o seguinte, você vai começar os seus estudos pelo nível básico. Quando você concluir os assuntos de nível básico, você vai entrar nos assuntos de nível médio. E só depois que tiver concluído o nível médio, você segue para os assuntos de nível avançado. Fazendo isso, você vai perceber que a coisa flui automaticamente. Você não fica mais travado, empurrando com a barriga, tendo que voltar 1000 vezes no mesmo assunto para finalmente poder entender. E aí é só colocar o próximo passo em prática. Bom, agora você já sabe o que estudar e por onde começar. Mas mesmo quando você estuda só o que é mais importante e começa da forma certa, ainda tem o risco de você esquecer o que estudou. E é por isso que você precisa fazer o 3º passo, que é o estudo ativo. E por que é que você precisa fazer o estudo ativo? Simples, por 2 motivos. O primeiro motivo é para você conseguir ativar as informações que você precisa na hora da prova. Lembra do que eu te falei na primeira aula? Pois é, o cérebro tem uma grande capacidade de armazenar informações, mas ele só ativa uma pequena parte delas. Pode ser que você pergunte assim, mas Li, como é que eu vou ativar essas informações? E simples, quando você estuda o mesmo conteúdo usando estímulos diferentes. Por exemplo, quando você assiste a videoaula, faz resumo, mapa mental, resolve questões, enfim. E o segundo motivo de fazer o estudo ativo é para você driblar a curva do esquecimento. O fato é que existe um estudo científico feito por um psicólogo alemão e esse estudo é chamado de curva do esquecimento. Olha só, quando você acaba de estudar um assunto, você consegue lembrar cerca de 92% dele, o que é bastante coisa. Depois de alguns minutos, isso cai para 58%. E após alguns dias, vai para cerca de 12%. E essa queda também é comprovada cientificamente por um estudo feito na Universidade da Califórnia. Ou seja, tudo isso quer dizer que se você não fizer o estudo ativo, na hora da prova você vai se lembrar de praticamente nada. Agora, se você colocar esses 3 passos em prática, passar na ETEC não vai mais ser um problema, porque os seus estudos vão decolar e a sua aprovação vai se tornar automática, assim como aconteceu com a Marina, a Luísa, o Fernando, a Laura e mais centenas de alunos meus. E agora, pode ser que você esteja se perguntando se tem como já achar conteúdos mapeados e organizados na ordem de dificuldade para você não ter que mapear e organizar tudo. E na verdade tem sim. Na ETEC Power, que é a minha plataforma de estudos para a prova da ETEC, você já encontra os conteúdos essenciais para a prova da ETEC, mapeados, explicados detalhadamente em videoaulas e organizados na ordem certa para você estudar. Além disso, você também tem acesso ao método mastigadinho com todas as etapas do estudo ativo prontas
semanas só para você seguir aos materiais de estudos e o melhor de tudo, a um suporte exclusivo e completo para te acompanhar durante os seus estudos e você não ter que estudar sozinho. Essa plataforma é onde você vai obter em poucas semanas de estudos os resultados que você levaria meses ou até anos estudando em uma escola ou usando o método tradicional. Bom, mas eu vou dar mais detalhes sobre a plataforma na próxima aula. E por falar em próxima aula, prepara o coração. Ela vai ser uma videoaula completa comigo, incluindo não só a videoaula, mas também todo o material de apoio dessa aula em PDF para você estudar para a prova da ETEC. Você vai poder ver na prática como funciona o meu método de estudos, porque essa videoaula vai seguir o mesmo modelo das videoaulas práticas que eu faço para os meus alunos da minha plataforma de estudos. Então não perca, porque essa vai ser uma grande oportunidade para você conhecer um método de estudos para a prova da ETEC realmente inovador e facilitado. Com isso, você vai poder viver a experiência de ser um aluno meu na prática e vai poder ver como é que o nosso método funciona. Afinal, como eu já te contei, essa aula vai seguir exatamente o mesmo modelo das videoaulas práticas da minha plataforma fechada de estudos. E agora, antes de acabar essa aula, eu vou liberar para você o link exclusivo para o tutorial do mapeamento e também o restante da senha para que você destrave o material dessa aula. Caso você ainda não tenha baixado, é só ir na nossa comunidade e baixar enquanto ele ainda está disponível, ok? Ah, mas deixa eu só te dar 2 avisos importantes aqui. Primeiro aviso, assim que acabar essa aula, corre lá na nossa comunidade do Facebook e deixa um comentário. Conta pra mim o que foi que você achou dessa segunda aula, quais são as suas dúvidas e também quais são as suas expectativas para a próxima aula. É muito importante que você faça isso porque além de ser algo muito motivador, eu ainda consigo saber então o que é que você está achando e quais são as suas dificuldades para que eu possa te ajudar ainda mais. Segundo aviso, assim que acabar essa aula, eu já vou liberar o material da aula 3 lá na nossa comunidade do Facebook para que você possa baixar hoje mesmo. Depois é só assistir a aula 3 e pegar a senha para que você destrave também esse material. E agora, recados dados, então vamos ao restante da senha para você destravar o material desta aula aqui e ao link para que você acesse o tutorial do mapeamento. Lembra que eu já falei as primeiras letras dessa senha no começo da aula, certo? Então, o restante da senha e também o link para acessar o tutorial do mapeamento estão aparecendo agora aqui na sua tela. Portanto, é só destravar o seu material e a gente se vê na nossa próxima aula com uma videoaula completa para você já começar os seus estudos com um dos principais conteúdos cobrados na ETEC e com a mais nova edição da checklist. Bons estudos e até lá! Tchau! Eu escutei pela primeira vez falar de ETEC quando eu estava na metade do 9º ano já. Eu estava numa escola, eu estudava numa escola pública que não era tão boa assim, né? E os meus colegas, a gente estava, tipo, todo mundo reunido. E aí, uns começaram a comentar sobre essa ETEC, né? E eu comecei a ficar curioso e perguntar para eles sobre o que era, né? Isso me interessou bastante, porque eu sempre quis fazer curso de tecnologia, assim, sempre foi uma coisa que me interessou, assim, eu gosto bastante nessa área de tecnologia, né? E ainda mais o fato que você já sai de lá com meio que uma profissão, né? Já com um começo, assim, para o mercado de trabalho, né? Já é um ótimo início, assim. Porque muitas pessoas, às vezes, saem do ensino médio e estão perdidas, tipo, não sabem o que fazem. Olha para o lado, olha para o outro e... Aí eu falei, eu não quero ficar assim, eu quero chegar lá e ter, né, um parâmetro, né, ter de onde começar. Só que, é como eu disse, né, na minha escola, ela não era ruim, assim, mas era muito fraca, entendeu? E química, física e biologia eram coisas, tipo, inimagináveis, assim, sabe? Eu conhecia, eu sabia um pouquinho, tipo, muito do básico, assim, coisa de 7º ano sobre o corpo humano no máximo ali, mas nada muito profundo, assim, que a prova cobrasse, entendeu? Não tinha muita ideia. Aí aconteceu o seguinte, a minha mãe e os meus pais ficaram animados, né? E eles imprimiram uma prova para mim de um ano, acho que foi de 2019, pro primeiro semestre de 2019, né? Que aconteceu em 2018. E eu tava perdido em como estudar. Eu peguei aquela prova, eu sentei nessa cadeira, nesse mesmo lugar que eu tô sentado aqui, que eu fiz todo o curso aqui, nessa cadeira, nesse lugar. Legal! E falei, e agora? Como é que eu faço? Não tem como. Aí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a ver como eu olhava ali a questão, estudava um pouquinho sobre aquela matéria, lia, mas alguma coisa estava me falando que não era o suficiente, que eu não estava estudando direito, né? Eu estava sentindo isso, né? Era uma coisa que ninguém estava tirando de mim. Mesmo, Fernando, mas
é só fazer isso, não adiantava. Eu precisava ter alguma base, né? E aí eu fui olhar no YouTube, o salvador de todos, né? O YouTube. E eu achei o seu canal. Só que assim, quando eu vi pela primeira vez, eu vi o vídeo da checklist que você postou. E, de verdade, eu nem olhei muito o vídeo. Eu já fui direto no link da checklist. E eu cliquei errado. Eu cliquei no link da maratona. E eu achei que na maratona você ia disponibilizar a checklist. Só que, tipo, eu tava viajando, entendeu? Não era nada a ver com isso. Aí eu acabei assistindo a maratona, gostando muito da maratona. Aí eu descobri sobre o ETEC Power, né, nos vídeos da maratona. Eu fiquei muito interessado no ETEC Power, porque é muito mais simples, né? Nossa, na hora que eu descobri o ETEC Power, eu falei, eu preciso disso. E se eu tiver isso, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu pensei isso foi momentâneo, sabe? Que de verdade eu não tinha muita certeza, mas foi um pensamento que me veio assim na hora. Nossa, se eu conseguir isso, minhas chances vão aumentar, tipo, em 1000%, né? E quando eu falei pra minha mãe sobre isso, né, já tinha passado o primeiro dia de matrícula, né? E no primeiro dia de matrícula, geralmente, tem um desconto. E eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa senhora, como que eu vou conseguir agora, né? Eu perdi o primeiro dia, eu tô ferrado. Eu cheguei pra minha mãe com cheio de lágrimas. Falei, mãe, eu preciso disso, pelo amor de Deus. Eu preciso, não precisa nem me dar presente de Natal, se você me der isso. O meu presente vai ser o final, vai ser a formação. Esse vai ser o meu presente. E ela olhou assim pra mim e ela falou, meu Deus, você acha que isso é importante pra você? Eu falei, é muito importante, eu preciso. Ela, eu vou dar um jeito, então. Se você acha que isso vai ser importante pro seu estudo, se você acha que isso vai ajudar, né, não custa nada tentar, né. Afinal, eu vim de escola pública, eu precisava de alguma coisa a mais pra me ajudar, né. Quando eu vi minha pontuação lá, né, eu fiz os cálculos de como seria mais ou menos, né, qual seria a pontuação final que eu iria chegar. E na hora que eu abri a lista, eu fui lá pros últimos, eu fui lá pra procurar em 30º, né, 20º, eu não esperava, né. Só que eu comecei a olhar e eu não comecei a ver meu nome, porque no celular, às vezes, tampa a pontuação, né, sim. Aparece só os nomes e a pontuação fica no oculto, você tem que pôr pro lado. Eu tava olhando os nomes, eu comecei a ficar desesperado, começou a bater um desespero, começou a lágrima, começou a vir assim, sabe? Aí eu peguei e falei, não, calma, deixa eu descer mais um pouquinho. Aí eu falei, não, calma, cadê a pontuação? Na hora que eu fui pro lado, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar do primeiro pro último. Aí eu desci. Eu olhei, eu só vi o F ali. Já, na hora que eu vi a primeira letra do meu nome, já comecei a... Meu Deus. Fernando Borges. Eu fiquei tão feliz. A minha mãe não acreditou. Ela falou, mentira. Meu Deus. Ela que a ficha dela não caía na hora. Ela ficou tão feliz que a ficha dela não caía. Ela falava, meu Deus, meu filho, né? Aí eu falava, calma, mãe. E por dentro, consegui. Graças a você, que é um anjo, né, na vida de muita gente, você criou uma plataforma muito boa, que já tá com, tipo, lá era muito incrível, entendeu? E toda a equipe de suporte, que sempre respondia a gente o mais rápido possível, tudo. E eu tinha esse sonho, eu precisava passar. Era um objetivo que eu tinha na minha vida, só que com o conhecimento que eu tinha antes do ETEC Power, eu não ia conseguir. Você deu um diamante pra gente. Um diamante bruto. A gente teve que esculpir, né? A gente teve que ver aquilo e o ETEC Power, ele não serve só assim, tipo, o principal objetivo é a aprovação, né? E só que ele agrega muito mais pra vida da gente. Tipo, eu era uma pessoa que eu não conseguia sentar numa mesa e falar de um assunto, por exemplo, como Segunda Guerra Mundial. Depois do ETEC Power, eu consigo falar sobre muito mais coisas. Eu me desenvolvi muito mais como pessoa mesmo depois do ETEC Power. Eu não digo assim que foi importante só pra passar no ETEC. Não, o ETEC Power mudou a minha vida.